Olá, bom dia. Hoje são 16 de julho, quinta-feira. Já tô atrasada, são mais de 9 horas da manhã e eu já tinha que estar bem adiantada. O ideal é que eu saia de casa um pouco antes das 9 para chegar com folga assim, ao meu trabalho, né? Porque às vezes há trânsito, hoje aparenta não haver trânsito, mas às vezes há. Ai. E há o tempo do deslocamento, né? Porque é muito longe mesmo. Tem até que contar essa quilometragem, mas já ouvi falar que eram 30 quilômetros. É como ir para outra cidade e voltar, ir para outra cidade e voltar. Bom, eu ontem estava falando sobre dois artigos, né? Um que li ontem mesmo, porque achamos bonito ser magras, e o relacionei com um outro que eu li quando ainda estava na graduação, ou seja, na década de 90, num jornal da própria universidade, produzido lá pelos alunos da comunicação, e um artigo daquele jornal que foi muito bom, assim, na época, uma articulista feminista, com certeza, né? E aí se falava então da escravização pela aparência das mulheres, né? O porquê disso, né? Os motivos evidentes, né? Quando ontem eu mencionei, além de você precisar ter um poder aquisitivo e tempo, né? Ou seja, uma série de privilégios que as classes mais abastadas é que dispõem para que você possa frequentar uma academia, ter um personal trainer, um nutricionista, sei lá o que mais, o tênis apropriado e etc, etc, os cuidados, né, para o seu corpo ser desenhado, perfeito. Além disso, a escrita, né, o artigo lá do jornal ainda frisava o seguinte: a rigidez quanto ao modelo, né, de beleza feminino aumentou proporcionalmente, de uma maneira diretamente proporcional ao feminismo, à eclosão do próprio feminismo e a articulação das mulheres. Então, quando você cria esse outro padrão de beleza ainda mais difícil, né, de ser alcançado, você desarticula e desune completamente as mulheres, porque elas vão arcar com as obrigações, né? E aí é exemplo dos homens também, mas com as outras obrigações, então, trabalho, sustento e tal. Aí, às vezes tem a questão, recai sobre a mulher ainda, a responsabilidade sobre a casa, os filhos. E em que momento que ela vai se reunir com outras mulheres, né, para pensar, para articular, para trocar, se ela, em vez disso, ela vai usar o tempinho que ela tiver sobrando para ir para academia, malhar. Então, assim, uma estratégia, né, perversa de desarticulação do movimento feminista. Ai, gente, que coisa. Eu fico assim, embasbacada, né, com essas coisas. Como tudo o que acaba por guiar, interferir, influenciar em nossas vidas, nada é inocente, assim, nada é desinteressado, por acaso, nossa, não, tão assim, né, um fenômeno tão... Não, sempre tem uma conotação, sempre tem e que se liga normalmente à disputa por poder, né? Isso é que é triste, assim, porque é a disputa por poder. No caso do feminismo, né, é a sociedade machista, patriarcal, misógina, né, consolidando, cimentando estratégias para impedir o empoderamento das mulheres. Manter-nos submissas, subjugadas, mantermos-nos numa posição em que nós não signifiquemos uma ameaça à hegemonia masculina, seja profissionalmente, intelectualmente, politicamente.
Então é muito complicado. Enquanto você está aí preocupada em fazer uma plástica, em fazer lipoaspiração, nós devíamos estar preocupadas em elegermos mais e mais mulheres, e não mulheres como aquela deputada equivocadíssima, né, de origem oriental, que vai lá, e isso li ontem, tentar justificar porque a natureza, quer dizer, ela naturaliza, né, um comportamento, uma coisa que é cultural. A natureza do homem faz com que ele bata nas mulheres. Oi, sabe? E assim, uma mulher que foi eleita porque teve um filho assassinado, certo? Uma catástrofe, né? Uma história muito terrível na família, mas o propósito dela é instituir a prisão perpétua no país. Gente, que medo dessa mulher, que medo dos eleitores dela, que medo desse traço, né, dos brasileiros, de alguns brasileiros, essa brutalidade e essa sede, né, de violência, porque você fala, não, é para combater a violência. Combater a violência instituindo a pena, como é? A prisão perpétua no país, certo? A pena de morte. Empreendendo linchamentos. É assim que vocês querem combater a violência. Olha, e o óbvio e o ululante, que é, né, uma reestruturação das famílias e da escola, da educação, né? Porque quando a gente fala assim, a escola, aí tudo é culpa da escola, é culpa dos professores. Não, eu sou professora há muitos anos e eu repudio, sabe, assim, veementemente essa pecha. Eu não admito essa crucificação que vocês fazem dos professores, né? Realmente houve uma queda no nível. Eu tive colegas que, minha nossa senhora, não sabiam nada com nada, completamente picaretas, que não dão aula, que fingem que não sei o que estão ali esquentando cadeira enquanto não aparece uma coisa melhor. Tem de tudo mesmo. Baixou o nível mesmo, mas isso baixou o nível de um certo número, né, significativo de professores, o nível intelectual deles, a capacidade e tal, porque os salários são ridículos, salários de fome que não dá para comer, né, que não dá para viver. Então é óbvio que você vai atrair o pior para lá. Eu me sinto confortável para falar, e aí até, me desculpem, eu estou sendo, como se diz, fazendo uma discriminação e tal, mas tive o privilégio de ter outra profissão que provinha o meu sustento principal, né, o pagamento do meu aluguel, prestação de carro, das minhas contas e tal. Então eu sempre tive essa outra profissão muito antes, né, de qualquer outra. E depois me tornei professora por prazer, assim, por amar o que eu estudava, que é diferente. Então, você lecionar é uma maneira de você estar em contínua pesquisa, quando você é um bom professor, quando você é um bom professor. E quando você realmente ama aquele assunto, né, que é o da sua cadeira, assim, de sua competência. Mas esses casos não são a maioria, infelizmente. Então eu conseguia ver, assim, pessoas sem menor condição tá lá dando aula. Gente, e agora, tá, feita essa crítica ao professor, aos meus colegas, alguns, né? Você também não pode, de maneira nenhuma, esquecer a responsabilidade das famílias. Quer dizer, quem educa seu filho é você, é pai e mãe, não é o professor. Não é a diretora da escola, a coordenadora pedagógica, a psicóloga, não sei das coisas. Não, é pai e mãe, educar, né? Que a criança não chegue, o adolescente, não chegue à escola, ao ambiente escolar, que nem um selvagem, que nem um bicho, né? Que não senta, não cala a boca, não fica quieto, joga tudo, joga a cadeira pro alto, briga com o colega, bate em todo mundo, deita no chão e esperneia. É impossível, né? O papel da escola é outro. É uma transmissão de conhecimentos, né, sofisticados, que não pode ser atrapalhados por essa outra coisa aí, que é o filho ou a filha não saber se comportar. Então tem esse problema. E as famílias, além disso,
é obrigação das famílias a exigência do estudo do aluno, né? Do seu filho e tal. Chega, não é, vou para a sala de aula, fico lá, minha simples presença já faz com que eu aprenda alguma coisa, e aí ele vai para casa, depois esquece disso, só lembra de novo no dia seguinte, na hora de ir para aula. Não, tem que chegar em casa, tem que rever o conteúdo, tem que estudar, tem que fazer exercício. Não é à toa ainda que ainda se passam tarefas, etc. Porque o aprendizado, ele passa pela repetição para fins de fixação. Você precisa memorizar aquilo, memorizar, não é decorar. E aí as pessoas confundem, não, porque a escola exige um decoreba. Não, senhora, é a sua família que está falhando. Nessa questão específica, é a sua família que está falhando, ao não exigir, né, a não estipular um horário diário de estudos do seu filho, da sua filha, e com a supervisão do pai e da mãe, do pai e da mãe, enfim, não é só da mãe. Né? De cobrarem, de perguntarem, de conversarem sobre, de valorizarem esse aprendizado, de valorizarem a escola, né? De estar sempre reiterando a importância daquilo na vida da pessoa, que não é só porque ele vai ter uma profissão para ele ganhar dinheiro, para ele ser alguém na vida. Aquilo é o processo civilizatório, gente, faz parte do processo civilizador, né? Você está se tornando cada vez mais, né, integrado a uma sociedade que pré-existe, né, e se tornando hábil a viver nessa sociedade, não é só profissionalmente, é em termos culturais, em termos de comportamentos, de mentalidades, de capacidade de analisar, avaliar o seu próprio tempo, né? E estabelecer estratégias para a sua vida, em várias esferas. Então, assim, essa compreensão sempre muito reducionista do que seja a escola. Aí, então, não se estabelece esse tempo para o estudante estudar, né? E além disso, a qualidade e a forma do que é ensinado. Então, eu particularmente, o pessoal critica, porque nos EUA, né, nos Estados Unidos, o currículo é muito menor, então eles aprendem, para que isso tudo? Para que o nosso currículo? Não, o nosso currículo é humanista, né? A pretensão é desenvolver todas as potencialidades do indivíduo, a fim de que ele alcance a sua plenitude. Então, o problema não é o currículo, você ter acesso a aulas de biologia, de química, de física, de português, de matemática, porque antes, gente, isso, até agora, o início do século XX, era tão restrito, era só quem tinha dinheiro. Se você não tinha, se você era pobre, se você era proletário, se você era servo, se você era qualquer coisa, você não aprendia nem a ler. Quanto mais matemática, física, química, quanto mais esses conhecimentos sofisticadíssimos e que são avanços, conquistas e acúmulos da espécie humana. Você não pode ter direito a acessar isso? Não, mas você... Na verdade, quando se critica o currículo, você está, sem saber, repetindo a ladainha liberal da direita, segundo a qual uma educação, uma formação mais completa só deve ser direcionada à aristocracia. Porque pobre tem que aprender, é menos mesmo, é o que é rudimentar, porque ele vai ser mão de obra subalterna. Então, para que ele vai estudar física? Para que ele vai entender de química? Imagina, esse garoto vai ser no máximo o atendente, o técnico do laboratório. E se ele for técnico do laboratório, aí ele faz um curso específico e tal ali para fazer os exames, mas ele não vai conhecer profundamente biologia e química. É esse o problema. E vocês não percebem que, sem ter essa noção de que estão trabalhando contra si próprios, vocês reforçam um pensamento da elite excludente, que exclui quem? Vocês, né? Aí ficam lá os meus alunos, eu tentando explicar para eles, gente, vocês precisam sim estudar. Não, professor, para que eu vou usar trigonometria? Você não usa porque você não quer. Você não usa porque você não quer, porque se você quisesse, você encontrava uma maneira de usar sim. Vou fazer um experimento, vou estudar aqui um pouco de arquitetura e aí eu vou usar a trigonometria, eu quero entender melhor, sei lá o que, entendeu? Então você usa o que você quiser, você usa biologia, você usa química, basta você ter interesse.
algum interesse de aplicar isso. Agora, não é simplesmente limando. Ah, nunca vi química na minha vida e tal. Gente, você não percebe que você está sendo lesado? Assim, que você está sendo subtraído de você uma capacidade, né? E aí, bom, o que complica a situação é que se junta a maneira defasada, né, e deficitária em que esses conteúdos são transmitidos na escola pública, porque as escolas privadas, com seu lobby, as suas mensalidades caríssimas, o seu recebimento de verba pública e todos os seus privilégios, ela consegue passar um conteúdo de química, de biologia, num equipamento, não sei das quantas, com projeção na parede inteira e um holograma 3D, e tem laboratórios em que os meninos fazem, e aí produz uma explosão. Então tem todo um aparato que te permite tornar atraente aquele conteúdo, né? Atraente. Ai, nossa, de criar uma excitação no adolescente, no estudante que está ali na fase mesmo de assimilar conhecimentos, tá ávido, né? Tá sedento, tá cheio de energia e precisa ter essa energia canalizada positiva e construtivamente. Agora não, aí chega na escola pública, coitada, roubada, abandonada, sucateada, tem lá um professor mal pago, exausto, porque ele faz tripla jornada, não consegue nem estudar para se manter atualizado, mora mal, tá proletarizado, etc e tal, com um giz na mão para passar o mesmo conteúdo. Ah, gente, vai dizer que o problema é do currículo ou do professor, sabe? Ah, tá. E comecei essa história toda, essa crítica toda, por quê? Porque não se encara o problema, né, de reformular as nossas escolas públicas. Para mim, eu acho que todas as escolas tinham que ser públicas, então assim, até as privadas tinham que ser estatizadas, mas esse é outro assunto, outra hora a gente conversa. Termos que reavaliar, reformular nossas escolas, investir pesadamente no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino de terceiro grau. Sim, estão querendo roubar o dinheiro das universidades. Aliás, começaram, né? Já roubaram, já meteram a mão. Mas enfim, nesses ambientes de conhecimento para combater a violência. É isso que vai combater a violência, tá? O amor ao conhecimento, inclusive, ele suprime a violência. Os jovens, os rapazes, meninas, moças envolvidíssimos no aprendizado de determinada coisa e num projeto e numa ação assim assado, uma realização deles, não vão estar preocupados com que tênis que eles estão usando no pé, se é Nike, se é isso, se é aquilo, se é de marca ou se não é. Não vão estar se comparando porque minha roupa é melhor do que a outra. Não vão estar, muito menos aí, vulneráveis à cooptação do crime e tal. Por quê? Porque aí ele vai pegar dinheiro, e esse dinheiro às vezes não é só porque todos esses maus entendidos, né? Ah, como se ele fosse pegar só o dinheiro para comer porque a família está passando fome. Bom, não, às vezes é para comprar mesmo, porque são elementos de distinção e de valorização do ser, né, do indivíduo. Como a nossa sociedade está muito os valores estão muito distorcidos, né? Então não é o quem você é e o quanto você contribui e tal, o que conta, mas o que você tem. É claro que o adolescente não vai ter discernimento, né? Ele vai estar completamente imbuído dessa distorção e ele vai querer ter o tênis de marca, o relógio de marca, o celular, não sei das quantas. E aí a culpa não é dele, porque em todos os lugares lhe é dito, você só vai ser valorizado se você tiver. Então, olha, gente, é um equívoco atrás do outro, e a gente aí, né, alimentando também essa diferença, esse abismo, essas injustiças. É preciso repensar urgentemente. A primeira coisa, né, é o que está ao meu alcance.
é começar a cobrar do meu filho, da minha filha, que estude de verdade, que leve a sério, que é um compromisso que ele tem que assumir, independente dele querer ou não. Ah, não tô com vontade. Oi, não existe isso, não tô com vontade, né? Ninguém nesse mundo faz só o que tem vontade. Todo mundo faz o que tem que fazer, cumpre obrigações, tem compromissos, né? E é isso, e das crianças, dos adolescentes, dos jovens é estudar, meter as caras no estudo, né? Agora, é claro que esse mergulho pode ser qualitativamente bem diferente, e aí é nesse aspecto aí, é nessa área que aí nós adultos entramos, porque nós é que temos a obrigação, o dever, né, de reformular, de transformar essa saga do conhecimento em algo realmente significativo para esses aprendizes, né? E a gente está falhando nisso, mas eu, como cidadã comum, também percebo uma outra coisa, não é, eu estou fracassando, a culpa é toda minha. Há uma estrutura que é maior do que nós, cidadãos pouco informados, uma estrutura que mantém o poder e privilégios nas mãos de uns poucos que estão empenhadíssimos em não deixar que a nossa educação melhore, em não deixar que os nossos estudantes gostem de estudar, que os nossos jovens e crianças e adolescentes gostem de estudar, de aprender, de conhecer e, por consequência, de saber. Porque como que você vai manter a desigualdade, como você vai manter a concentração de rendas, de recursos, de meios, como você vai manter essa palhaçada toda, né? Vai manter essa baderna. Como você vai manter esse congresso? Como você vai manter esse controle dessas instituições religiosas sobre as mentes e corpos das pessoas e seu dinheiro? Como que você vai manter isso tudo, né? Não, se criar de verdade um amor pelo conhecimento na população toda, de todos os estratos, 10 anos, o Brasil muda demais, eles não querem. Muda completamente. Vira o país que a gente sempre sonhou. E esses coronéis, esses ladrões, esses exploradores, né? Os ocupantes de cargos eletivos, pessoal do primeiro time, do primeiro patamar lá, da alta burocracia, o judiciário e por aí vai, não querem, né? Vou manter meus privilégios. Só eu quero ganhar não sei quantos, 100 mil reais e roubar mais não sei quanto e pegar mais não sei o que e toda hora, sabendo, né, que entre os meus eleitores 90% não tem uma casa própria, não sei quantos por cento estão morando num barraco, não sei quantos por cento estão passando fome. É isso mesmo, não estão nem aí. Como disse ontem, né, o Galeano, em uma entrevista, eu fui assistir no cinema, passaram um programa que foi feito com ele, uma entrevista longa da TV Brasil com ele, e passaram em homenagem, né, Galeana. Aí ele falando, há uma glândula raríssima, por sinal, que muitos não têm, se chama consciência, e que vem e nos perturba e que nos atormenta à noite. Aqueles que têm, né? Porque os que não têm. E é isso, gente, né? Nós vamos continuar com esses dirigentes e essa elite, né? E usando esse termo aí para generalizar todos os que detêm privilégios ad infinitum. É meu questionamento, né? Tudo isso começou falando de novo ainda da aparência, né? A questão da aparência e a desmobilização do movimento feminista por meio da tirania da magreza e do corpo malhado, da academia e tal, para você ver como as coisas estão interligadas, né? Então, qualquer pessoa de qualquer extrato socioeconômico, porque às vezes a questão não é só ter dinheiro ou não ter dinheiro. O capital simbólico, ele é de outra natureza. E vamos dizer assim,
a elite intelectual é outra, né? Ela não se confunde com a elite econômica. Então, o que eu quero dizer é que quando se carece, né, desses recursos, desses mecanismos que constroem uma criticidade, um pensamento, uma capacidade, né, analítica mais profunda, de problematização, de reflexão, você cai vítima, presa de determinadas ideologias facilmente. Então estão aí as mulheres, né, vítimas, presas, né, capturadas, sequestradas por esse ideal de beleza, que tem implicações muito mais profundas, né? Além da objetificação da mulher, eu sou uma coisa, aí naturalizam, né? O cara abandonou a mulher de 40, pega duas de 20, como se isso fosse coisa mais natural do mundo, normal. Nem vou falar o que eu pensei agora. Então assim, gente, o vídeo já tá longo, eu vou concluir por aqui esse primeiro momento. Desculpem se tá inconcluso, né? Se tá lacunar, enfim, né? De novo. Mas são provocações, né? Colocações assim que ficam sempre em minha mente e eu compartilho com vocês agora, né? Então agradeço muito e até pretendia falar de Helena de Troia, né? Começar falando de Helena de Troia, esqueci, mas na prova não vai faltar oportunidade. Então, pessoas, um beijo grande, ótimo dia, ótima quinta, até mais.